Tem uma história na Bíblia, lá em Gênesis, que, olha, mexe com a cabeça de muita gente. É a do quase sacrifício de Isaac. Vamos tentar imaginar a cena? Depois de décadas esperando, depois de um milagre acontecer, Abraão finalmente tem o seu filho. E é bem aí que ele escuta o pedido mais inacreditável que se possa imaginar. Sacrifique o seu filho, o seu único filho, Isaac. E aí, claro, a pergunta que fica martelando a nossa cabeça é: por quê? Como é que um Deus que promete a Abraão uma nação inteira através de Isaac, de repente, do nada, pede algo que acabaria com essa mesmíssima promessa? É uma tensão, é quase um paradoxo, né? E é isso que a gente vai tentar entender aqui. Olhando assim de primeira, parece, sei lá, cruel, né? Uma contradição gigantesca. Mas e se a gente estiver olhando para o lugar errado? E se o ponto principal não for esse que salta aos olhos? O próprio texto já dá a dica quando diz que ali Deus estava pondo Abraão à prova. Então, vamos mergulhar fundo para entender que prova era essa. Certo. Então, para a gente começar a desembolar esse nó, a primeira coisa é entender o que Isaac representava. E olha, era muito, mas muito mais que só um filho. Vamos tentar sentir o peso disso. A gente está falando de décadas de espera. Décadas. Abraão e Sara, já idosos, sabe, humanamente falando, a chance era zero. E aí, contra tudo e todos, o milagre, nasce Isaac. Ele não era só um filho amado, gente. Ele era a promessa andando, respirando. Era o futuro inteiro de Abraão todinho ali. E aqui, olha, aqui tá o pulo do gato. Isaac deixou de ser apenas o filho para virar o símbolo de tudo, da promessa, da segurança, do futuro. Ele era a bênção em pessoa. E aí que mora o perigo, né? Para qualquer um de nós. Quando a gente se apega mais ao presente do que a quem deu o presente. Beleza. Agora que a gente entendeu o tamanho do que Isaac significava, vamos mergulhar no teste em si. Porque o que estava em jogo ali não era uma obediência cega. Era uma coisa bem mais funda. Aí a gente pensa, mas o que mais precisava ser provado? Poxa, o cara já tinha amargado a vida dele para trás, esperou anos por uma promessa que parecia loucura. A fé dele já não estava mais do que provada? Que teste era esse, afinal? E a resposta, a grande virada de chave, está bem aqui. O teste era para saber onde, de verdade, o coração de Abraão estava ancorado. A confiança dele estava na promessa, ou seja, em Isaac, nesse símbolo de futuro e segurança, ou a confiança dele estava no Deus da promessa, na fonte de tudo isso. Era um teste de prioridade, sabe? Sobre quem ocupava o primeiro lugar. Certo, a história vai chegando no seu ponto mais tenso, o clímax mesmo. Mas para a gente entender direitinho o que acontece agora, é crucial a gente olhar um pouco para o contexto daquele tempo. Olha só que detalhe importantíssimo. Naquela cultura, naquela época, o sacrifício de seres humanos, por mais horrível que pareça para a gente hoje, acontecia. Era uma prática de alguns povos vizinhos em seus rituais. Entender isso é fundamental, porque o que Deus faz a seguir não é para concordar com essa prática, mas justamente para quebrar com ela de uma vez por todas. E aqui a gente vê o desenrolar disso. Pensa na cena, no último segundo, quando a tensão está no máximo. A ação é interrompida. O anjo intervém. O sacrifício é impedido de acontecer. Ao levar a situação até esse extremo e então dar um basta, Deus não está de forma alguma aprovando o sacrifício humano. Pelo contrário, ele está mostrando do jeito mais marcante possível que ele rejeita isso completamente. Ok, então agora a gente vai juntar todas essas peças do quebra-cabeça. E é aqui que a gente chega na grande revelação, no porquê de essa história ser tão importante. Então presta atenção nisso. O ponto alto da história não é um momento da faca levantada, não é. O clímax é o que vem logo depois, o carneiro que aparece ali, preso nos arbustos. É a provisão. O próprio Abraão entende isso na hora e batiza o lugar de "o Senhor proverá". O foco, de repente, muda completamente. Sai da perda e vai para a provisão. Então, para a gente fechar as contas, o que esse teste todo revelou no final? Primeiro, o nível de confiança de Abraão, que era absoluto. Segundo, a prioridade correta no coração dele. O relacionamento com Deus vinha antes da própria promessa. E mais do que isso, essa história estabelece um padrão que a gente vai ver se repetir. O padrão da substituição, de Deus providenciando uma saída. E talvez essa seja a grande virada de perspectiva que essa história complexa nos oferece. O teste final não era sobre o que se está disposto a perder. Era sobre em quem se está disposto a confiar
mesmo quando parece que vamos perder tudo. É uma reflexão bem profunda, né? Sobre onde é que a gente coloca a nossa segurança de verdade.